houve uma grande fome e ali ele ficou sem ter o que comer, a ponto de precisar de emprego. Achou o único emprego que foi oferecido foi cuidar de porcos. E chegou no fundo do poço, a ponto de, quando ele estava ali cuidando dos porcos, ele desejou comer do mesmo alimento que os porcos se alimentavam. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz essa que excede todo o nosso entendimento. Eu gostaria de compartilhar com os amados um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 15, os versículos, a partir dos versículos 20 até o versículo 24, que diz assim: E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Esse texto é um texto muito conhecido e também muito amado da igreja, porque é um texto que demonstra o amor do nosso Pai para conosco. Esse capítulo 15, ele vem falando de algumas parábolas entre perdidos e achados. E quando nós deparamos com essa parábola do filho pródigo, que conta a história de um pai que tinha 2 filhos, porém o mais jovem, ele pediu a sua herdade, pediu que o seu pai repartisse com ele a parte que lhe era devida antecipadamente. E logo em seguida ele foi aproveitar o valor que lhe foi dado. Saiu, foi para outros estados, outros países, outras terras, onde ali ele gastou todo o seu dinheiro, gastou todo o seu tempo, parte da sua juventude, e chegou a um momento que naquele país onde ele se encontrava, houve uma grande fome, e ali ele ficou sem ter o que comer, a ponto de precisar de emprego. Achou o único emprego que foi oferecido foi cuidar de porcos. E chegou no fundo do poço, a ponto de, quando ele estava ali cuidando dos porcos, ele desejou comer do mesmo alimento que os porcos se alimentavam. E quando assim ele percebeu que ali não tinha mais para onde ele descer, do mais profundo do poço a sua vida, ele decidiu. No seu coração, ele decidiu: eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E quando ele decidiu, ele foi, e o texto que nós lemos diz que de longe seu pai o avistou. Quando a gente percebe que esse texto, de longe o pai o avistou, a gente entende que o pai, quando olhou para aquele jovem, que ele estava maltrapilho, descalço, aparentemente como um escravo, o pai continuou com o mesmo amor de antes, o recebeu. E quando ele chegou perto do seu pai, o seu pai o abraçou e beijou, e ali ele pedindo misericórdia ao pai, que não precisava mais de considerar como filho, mas pelo menos como um dos seus empregados. E aí o seu pai, com todo o amor, decide, nem responde, só apenas olha para o empregado e diz: vai lá, busca a melhor roupa, pega o anel, também põe no seu dedo. Isso declarando que ele estava retornando à condição de filho. E traga também a sandália para calçar nos seus pés. Vai lá e pega um gado bem gordo. Vamos matar, comer e festejar. Porque esse meu filho aqui estava morto e reviveu. Ele estava longe e ele estava afastado. E ele voltou e o pai recebeu da mesma maneira. Talvez você se encontre como esse moço,
na sua vida você experimentou o amor do Pai, você recebeu as bênçãos do Pai e no meio do caminho, por algum motivo, você deixou, você se afastou e foi para bem longe da presença dele. E aí você gastou o seu tempo, a sua saúde, a sua vida, aproveitando algo que não lhe traria nada de bom. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, que bom saber que nós, mesmo quando estamos caídos, Deus não deixa de ser o nosso Pai. E talvez você não esteja na condição do filho pródigo, filho perdido, mas talvez dos capítulos anteriores, como a dracma perdida. E a dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. E talvez você se perdeu dentro da casa do Senhor, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, em que pessoas abandonaram o templo, onde podia conversar com o Senhor, com o Pai, sentir o seu aconchego, sentir o abraço, o beijar do Pai, e agora distante, não consegue mais sentir, está se sentindo fraca, está se sentindo afastada, perdido. Nós temos agora uma palavra de Deus para você. Eu quero dizer que no momento que você decide, não quero mais estar nesta condição, você decide, como o filho pródigo, eu vou me levantar e vou ter com meu Pai. O momento é agora, aproveita, vá para o seu quarto, um local na sua casa onde você pode estar sozinho, somente com a presença do Pai, e dizer a Ele que está arrependido e que deseja novamente sentir o afago, o carinho, a presença do Pai na sua vida. E assim, Ele com certeza, como esta parábola, Ele vai te receber. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, vai e declare o que você está sentindo. Com certeza o Pai vai estar te aguardando com os braços abertos. Você vai sentir novamente o beijo, o abraço, o calor, a presença do Pai. Eu quero deixar para você essa meditação. Guarde no seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está perto, porque ainda há tempo de você correr e buscar a presença do Pai. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Eu agradeço a você. Meu nome é Sandra, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Vida em Cristo, o pastor Osiel, e eu quero deixar esta mensagem para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.